Continuidade aos nossos estudos no livro de Tiago, dessa feita agora no capítulo 2, versos 14 até o verso 26. O tema do nosso estudo é buscar entender o que o apóstolo Tiago estava falando quando enfatizou com tanta peculiaridade a respeito de como nós devemos viver pela fé. Muitos têm tido muita dificuldade com esse texto, e o que nós vamos tentar fazer hoje é justamente isso: como a gente vai conciliar o pensamento de Tiago e Paulo, para os quais muitas pessoas têm dificuldade de realmente entender esse texto. Eu não vou fazer a leitura do texto. Se você ainda não leu, por favor, dê uma pause e na sequência nós vamos já partir para a exposição do texto. Então o apóstolo Paulo, ele é muito categórico em afirmar que a justificação é somente pela fé. Vou citar aqui apenas dois versos, um em Romanos, no capítulo 3, verso 28, que é o capítulo de Romanos que ele começa a expor a questão de como é que alguém pode ser justificado diante de Deus. O apóstolo aqui usa uma linguagem jurídica, né? Deus como o justo juiz de toda a terra, como é que ele vai acertar as contas com os pecadores, aqueles que têm desobedecido, têm transgredido a sua lei. E o apóstolo Paulo, no capítulo 1, 2 e até meados do capítulo 3, ele vem afirmando que todos os homens estão debaixo de pecado, seja judeus, seja gentios, e assim o único modo de eles encontrarem a salvação é através da fé em Cristo, e somente através da fé em Cristo. Então aqui no final ele diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E também em Gálatas 3,11 está escrito: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Tiago, por sua vez, diz: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Então eu creio que esta é uma dificuldade que eu tive, né? Pesquisei muito, consultei outros colegas, pedi opinião, aos quais também nos ajudou com algum tipo de pesquisa, que contribuiu muito. Eu agradeço aqueles que assim o fizeram. Richard Baxter, que foi um puritano do século XVII, puritano inglês, muito reconhecido, ele é considerado o chefe dos puritanos e tem uma obra fantástica. E na sequência nós vemos aqui um outro pastor presbiteriano, também inglês, que com certeza bebeu um pouco do conhecimento da teologia do Richard Baxter. E os dois entendem que as obras citadas por Paulo são diferentes das obras que Tiago fala. Então há um entendimento deles que, embora a palavra seja a mesma, a compreensão dos dois e a aplicação dos dois nos seus respectivos contextos, nas suas respectivas obras que foram inspiradas por Deus, que temos em nossas mãos, que são as Sagradas Escrituras, eles estavam assim falando coisas diferentes. Richard Baxter, no seu comentário de Tiago, ele comenta toda a Bíblia. É um livro, dois livros fantásticos, são 2 volumes de comentários do Novo Testamento e 4 volumes do Antigo Testamento. Também foi uma pessoa muito influente, que trouxe muito benefício para a fé cristã. Então ele utiliza 4 argumentos para mostrar ou tentar conciliar essa questão da fé e obras nesses dois personagens bíblicos, Tiago e Paulo. Primeiro, ele diz que Paulo está dizendo que ninguém será justificado pelas obras da lei de Moisés, ou seja, simplesmente pela observância, sem a devida compreensão da essência maior das Escrituras. Então aqui o nosso irmão Henry, ele fala que o Paulo está falando isso: pelas obras da lei, de fato, ninguém será justificado diante de Deus. Tiago, ele está falando de obras realizadas em obediência ao Evangelho, ou seja, o efeito ou fruto da justificação.
Então, Paulo está falando daquilo que causa a salvação e Tiago está falando daquilo que deve ser o fruto da salvação, que são as boas obras. E mais na frente nós vamos tentar explicar algumas dessas obras. O segundo argumento de Henry é que Paulo fala daqueles que dependiam das boas obras aos olhos de Deus, daqueles que olhavam para si, como a gente vê muitas pessoas hoje, dentro das próprias igrejas cristãs, que são muito moralistas e também legalistas, e caindo, eu creio, num pecado também muito grave, que é o pecado da hipocrisia. A gente vê muito ainda hoje algumas pessoas olhando, se achando melhor do que os outros, porque no entendimento delas, elas têm uma vida melhor, uma vida moral, uma vida mais ilibada do que as outras. Então, Paulo aqui estava tentando, ou melhor, escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos falando a respeito disso. Que aqueles que dependiam só das suas obras para serem justificados diante de Deus, de forma alguma o seriam. E o Tiago fala daqueles que professavam a fé, mas não evidenciavam a fé através das suas atitudes. Então, alguns estavam fazendo um divórcio entre aquilo que criam e as consequências da fé, porque a Bíblia sempre fala que aqueles que se convertem, não é? O primeiro chamado para a salvação é o arrependimento, e que elas venham a observar suas ações passadas, venham a reconhecer os seus pecados, aquilo que cometiam que desagradava a Deus, e na sequência eles assim deveriam agora confiar como um único modo de salvação em Cristo e na sua obra na cruz. Então aqui em 2 Pedro 2,10 diz o apóstolo Pedro: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então, tanto Paulo como Pedro, como o próprio Tiago, eles estão falando da eleição, estão falando que realmente fomos chamados de uma forma especial por Deus. Se não fosse assim, não seríamos salvos. Mas ao mesmo tempo ele fala de procedimento, ou seja, de atitudes, de comportamento, de testemunho diante de Deus em primeiro lugar e também diante das pessoas. Filipenses 2,12 diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. Então, o que nós vemos no entendimento de Tiago é que realmente, não só Tiago, mas o apóstolo Paulo também, Pedro, as escrituras de forma geral, vem falando daquele tipo de vida que deve acompanhar aqueles que têm a fé em Deus e a fé salvadora através do Senhor Jesus Cristo. Então é preciso desenvolver a salvação com temor e tremor. Ainda que nós observamos que Tiago ele estava lidando com um grupo de pessoas que depois passaram a ser chamadas de antinomianos. E o que quer dizer isso? Esse nome, antinomianos, ou esse tipo de filosofia de vida ou de crença, foi um termo cunhado por Martinho Lutero, do grego anti, que quer dizer contra, e nomos, que quer dizer lei. Ou seja, algumas pessoas que têm uma ideia muito distorcida do que seja a lei de Deus. Eles tem algumas pessoas que acham que o Antigo Testamento é todo lei, mas isso está muito longe da verdade. O que a Bíblia fala para nós não observarmos com relação à lei são as leis cerimoniais, que a maioria delas se cumpriram em Jesus, e a lei civil, que era para uma constituição de como o povo deveriam viver como nação de Israel, depois também Judá. Então essas leis, de fato, elas foram abolidas. No caso da civil, ainda podemos até observar muitas coisas da lei civil. Agora a lei moral não. A lei moral ela pode ser resumida nos 10 mandamentos, e que o próprio Jesus mesmo falou quando resumiu a lei,
né, as 2 tábuas da lei. Ele falou amar a Deus sobre todas as coisas, né, com todo o nosso entendimento, e amar o próximo como a nós mesmos, né, que são textos do próprio Antigo Testamento. O próprio texto são versículos específicos da própria lei, Deuteronômio, e também o texto de Levítico contém esses resumos dos 10 mandamentos. E tantas outras coisas que nós vemos nas escrituras do Antigo Testamento, que também nós devemos colocar em prática. Então havia uma compreensão errada de muitos da época já de Tiago, dos apóstolos e de outros apóstolos, melhor dizendo, assim também como muitas pessoas hoje. Então o que é esse antinomismo? É definido como uma declaração que, sob a dispensação do Evangelho da Graça, a lei moral é de nenhum uso ou obrigação, porque somente a fé é necessária para a salvação. Então, de uma forma assim bem clara, o antinomismo é aquela compreensão errada, distorcida de muitas pessoas que querem ter Deus e ao mesmo tempo viver sem nenhum compromisso com aquilo que a própria palavra de Deus fala para a gente obedecer, para a gente colocar em prática e viver de uma forma digna do Evangelho de Cristo. O terceiro argumento de Henry é que a justificação que Paulo fala é diferente da tratada por Tiago. Uma fala de ser justificada diante de Deus, que é como Paulo muitas vezes ele trata nos seus escritos. E a outra, que é o que Tiago aqui traz para nós, é de ser justificada diante dos homens. Então uma fala de como ser justificado diante de Deus, que é para a salvação, e a segunda é que, em consequência da salvação, as pessoas vão olhar para nós. Por isso que nesse texto que nós vimos, Tiago fala, mostra-me a tua fé pelas tuas obras. Então, através das obras, de fato, as pessoas vão ver se nós temos a fé verdadeira em Deus ou não. D.L. Moody foi um grande evangelista do século XIX. Ele disse o seguinte: de 100 homens, um lerá a Bíblia, 99 lerão o cristão. Isso aqui é fantástico. Eu creio que não mudou hoje. As pessoas estão observando como nós vivemos, como nos comportamos, como adoramos, como nos comportamos no nosso trabalho, como nos relacionamos em família, então como nós conversamos. Tudo isso tem a ver com a vida cristã e as pessoas vão observar em nós essas coisas e de uma certa forma vão identificar se somos cristãos ou não. Mas o próprio Matthew Henry ele fala o seguinte: nossa pessoa é justificada diante de Deus pela fé, mas a nossa fé é justificada diante dos homens pelas obras. Então é muito importante a gente fazer essas devidas diferenciações para não trazermos assim confusão ou dificuldade no entendimento desse texto que estamos meditando. E o último argumento desse grande pastor presbiteriano do século XVII é que ele diz o seguinte: Paulo fala da justificação incipiente ou inicial e Tiago fala da completa. Vou tentar aqui ilustrar bem rapidamente aquilo que a gente normalmente estuda como ordem da salvação. Vou citar apenas a justificação e a santificação. Então a justificação ele é um ato no momento da nossa conversão ou naqueles que já fazem parte do povo de Deus em algum momento, eles já foram assim justificados diante de Deus ou no momento que realmente faz essa profissão de fé ou compreende a salvação em Cristo Jesus. Então a justificação é um ato, é uma declaração de Deus por causa da nossa demonstração de fé na obra de Cristo na cruz, que levou sobre si ali os nossos pecados. Nós somos justificados diante de Deus, nos arrependemos e reconhecemos diante do Senhor que não há outro caminho, como o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. E outros textos, como 1 Timóteo 2,5, fala que há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem.
Então, quando alguém tem essa compreensão e realmente crê de todo o seu coração nessa verdade da palavra, ela automaticamente, é um ato, é algo que acontece de imediato, ela é justificada diante de Deus. E isso é um ato totalmente de Deus. Nós estamos aqui estudando Tiago, ele vai falar do papel nosso, né, de alguma forma da obra, talvez até mesmo de crer, ele entende que é uma obra, mas essa obra já é em resposta ao próprio agir de Deus, que pega o nosso coração de pedra, pega o nosso coração morto, dá uma nova vida, é aquilo que a gente chama de regeneração. Ele regenera o nosso coração e é justamente essa regeneração que precede a fé que faz nós sermos justificados diante de Deus. Então isso é um ato. Já a santificação, ela também é um ato, ou seja, no momento que nós convertemos, nós realmente já fomos separados por Deus. Deus já nos santifica, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós e começa esse processo de santificação. Então é um ato. Deus já nos chama de santos. Mas ao mesmo tempo, como nós vemos aqui nessa pequena imagem, nós estamos num processo. Por isso que o texto lá que nós vimos de Filipenses e também de Pedro fala para a gente desenvolver a nossa salvação. Então é um desenvolvimento. Então todos os dias nós devemos estar vigilantes, atentos, buscando a Deus, lendo a sua palavra, orando e ao mesmo tempo servindo ao Senhor. Tudo isso é um processo até o dia da nossa morte, quando nossa alma será aperfeiçoada em santidade e assim já iremos para Deus dessa forma, aperfeiçoado, sem pecado nenhum na nossa alma. Ou se Cristo voltar e nós estivermos vivos, vai acontecer isso também. Aí nós teremos a santificação plena, que é a glorificação. E isso a gente chama que é algo conjunto. É Deus que age em nós, nos santificando, nos fazendo santos, separados para Ele, no sentido mesmo moral, e também nesse processo que deve ser contínuo durante toda a nossa vida aqui na Terra. Qual é o ensino cristalino que Tiago quer nos ensinar? Primeiro é que fé e obras devem andar de mãos dadas na vida do cristão. Não tem como haver uma separação. E a outra verdade aqui é que só a fé sem obras não salva, e boas obras sem a fé em Cristo também não salva. Muitos gostam de ilustrar isso como alguém numa canoa, que tem 2 remos, e a canoa só vai para frente se você usar os 2 remos. Então um remo só, a pessoa vai ficar girando e não vai sair do lugar. É óbvio que o primeiro remo é o da fé, mas na sequência imediata as obras já o acompanham. E só assim o barco da nossa fé, o barco do nosso testemunho, do desenvolvimento da nossa salvação, vai seguir para frente e assim estaremos sendo continuamente edificados por Deus. Estaremos crescendo no Senhor. Tiago argumenta a respeito da fé sem obras. Ele fala pelo menos 5 vezes qual é o significado da fé sem obras. Primeiro, no verso 14, é que não há proveito nenhum aquelas pessoas que têm fé, mas não têm obras. Aqui ele diz, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Verso 17 ele fala que a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então ele vai fazer aquela questão que nós acabamos de citar, de que a fé deve andar junto com as obras. Ainda no verso 20 ele fala, a fé sem as obras é inoperante, ou seja, não tem significado nenhum, não vai dar resultado nenhum. E ainda aqui no verso 26, que é o último versículo do nosso texto, ele fala novamente, a fé sem obras é morta. E ele ilustra esse argumento dele a respeito das obras que realmente os cristãos devem exercitar nas suas vidas de 5 maneiras. Primeira é a indiferença em face dos irmãos necessitados. Então ele vai dizer aqui nesse texto, nos versos 15 até o verso 17, o seguinte: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano,
e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? E aí, verso 17, como nós já citamos, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então nós vivemos num mundo que sempre existirá pessoas necessitadas de alguma forma. Agora nós estamos nesse tempo do coronavírus, né, do isolamento forçado, decretado pelos estados, pelos países, muitos perderam o emprego, e aí a gente prevê futuramente uma grande escassez, uma grande dificuldade, uma grande limitação para a sobrevivência de alguns. Então é nesses contextos como esse que estamos vivendo, e no normal da vida, sempre haverão pessoas que precisarão da nossa mão, do nosso carinho, da nossa atenção. Então, se nós não fizermos isso, essas boas obras, em favor das pessoas, demonstrando assim amor e a caridade cristã, não há proveito algum. O segundo é uma pergunta retórica. Ele diz o seguinte: mas alguém dirá, tu tens a fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a fé. Então aqui ele tenta fazer um argumento, dizendo o seguinte: alguém vai dizer, tu tens a fé e obra, e eu tenho as obras. E ele vai dizer assim, não tem como existir isso. E os dois dizerem que são pessoas salvas em Cristo Jesus. Então ele fala, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a fé. Então é muito importante frisar essa última frase aqui, quando ele diz, eu com as obras te mostrarei a fé. Então a fé ela é mostrada ou demonstrada, evidenciada através das nossas atitudes, através das nossas obras. A terceira ilustração que ele usa aqui nesse texto é a respeito dos demônios. Então ele usa uma ilustração muito forte aqui no verso 19, não é? Quando ele diz o seguinte: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Aqui é um argumento daqueles infalíveis. Quando ele fala, não adianta só crer de boca para fora sem viver o Evangelho. E ele cita algo que os judeus, essa carta aqui ela é escrita para aqueles irmãos judeus que estavam dispersos por várias partes do Império Romano, né? No verso 1 e 2 vai citar os lugares, ou os destinatários, ou os irmãos que estavam espalhados, dispersos, a diáspora judaica. Então ele fala assim, verso 19, crês tu que Deus é um só? Então ele estava falando de algo que o judeu, naquele contexto, naquele tempo, durante vários séculos também, eram peculiares, eram os únicos das pessoas do mundo, que é o povo judeu, que não adorava outros deuses, nem adorava imagens. Então os outros deuses sempre tinham várias divindades, eram politeístas, e ao mesmo tempo eles gostavam de usar as esculturas para demonstrar a sua devoção. E aí é muito interessante isso aqui. Nem os demônios são ateus ou idólatras. Eles são monoteístas bíblicos. Eles enganam as nações, como diz o livro do Apocalipse, para as pessoas adorarem várias coisas, dispersarem as suas mentes e os seus corações do Deus verdadeiro. Mas eles mesmos, eles estão por trás das divindades pagãs, e ao mesmo tempo eles creem que há um só Deus, porque eles foram criados por Deus. Devido à rebeldia deles, eles caíram do estado de graça, estão reservados no inferno, né, no Tártaro, como diz Pedro, e estão ali aguardando o dia do juízo final. Então aqui o Senhor Jesus nos fala a respeito de como não tem como a nossa luz, a luz dos servos de Deus, ou fazendo a ilustração dizendo que ninguém põe uma luz debaixo de um alqueire ou esconde uma lamparina, pelo contrário, põe num lugar melhor para que venha iluminar, assim também a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, as boas obras é sinal de que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, e assim, quando nós realizamos as boas obras, elas glorificam a Deus. A quarta ilustração é muito conhecida. O povo de Deus, né, tanto o judeu como o cristão, os judeus têm Abraão como pai da fé, nós também temos Abraão como pai da fé, nós somos israelitas por causa da fé em Deus, e iniciado aqui com esse grande servo do Senhor que foi Abraão, o primeiro, vamos assim dizer, patriarca da nação judaica. E então era muito conhecida, e ele cita o exemplo de Abraão. Paulo também cita o exemplo de Abraão em Romanos 4. Finalizando aquele texto que nós lemos de Romanos 3, 28, ele vai falando da justificação pela fé, independente das obras da lei. O capítulo 4 inteiro é dando o exemplo de Abraão, que Abraão ele foi justificado pela fé. Então, esse texto aqui de Romanos 4, por exemplo, argumenta de uma forma diferente do que Tiago trata aqui na sua carta. Tiago ele fala de uma fé que se torna prática, ou seja, uma fé operante, uma fé que obedece, e não é diferente daquilo que Jesus e os outros apóstolos vêm falando. Jesus mesmo diz: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E lá em Gênesis 16, versos 16 e 17, quando Deus chama Abraão para fazer o sacrifício do seu próprio filho, Isaque, filho este que foi tão esperado e aguardado, filho da promessa, mas só chegou depois de uma idade muito avançada para Abraão. E em um determinado momento, que depois que Deus concede o filho a Sara, já com 90 anos de idade, a Bíblia diz que Deus pede agora o seu filho. E aí ele sai com Isaac. É uma cena fantástica, muito emocionante. Tem implicações também muito profundas, porque lembra, né, o sacrifício de Jesus, né? Deus sacrificou o filho. E então, e nessa sequência do texto nos mostra, né, de Gênesis 22, que Deus provê o cordeiro. Quando João Batista vê Jesus se dirigindo ali ao Rio Jordão, onde ele estava batizando, batismo de arrependimento, o próprio João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Abraão obedeceu, e Deus, vendo isso, disse: jurei por mim mesmo, disse o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência. Né? Versículo 17 aqui, eu parei nessa parte, tem mais outras coisas que Deus falou para Abraão, mas a gente quer enfatizar essa atitude, essa ação, essa obra de Abraão. Porquanto fizeste isso? Ou seja, a fé, no argumento de Tiago, veio junto com a boa obra, ou a obra. E o último argumento, a última ilustração é de Raabe. Né? Se em Abraão a gente tem muita facilidade, os primeiros leitores também teriam muita facilidade em observar o exemplo de Abraão, mas já de Raabe é mais complicado. Né? É um texto que, quando a gente lê primeira vez ou não estuda para compreender melhor o seu significado, fica difícil da gente compreender. Até mesmo Lutero, por causa dessa questão das obras, no livro de Tiago, ele considerou o livro de Tiago inicialmente um livro de palha. Ele não considerou um livro inspirado. Realmente é um dos textos mais difíceis de interpretar, de compreender o seu real significado. Mas como nós vamos mostrar mais à frente, a gente vai observar que é como em qualquer tipo de interpretação, se quisermos fazer de uma forma fiel,
nós não podemos olhar só o texto, nós precisamos, como alguém já falou, olhar o contexto e o contexto. O contexto do texto, o contexto do livro e o contexto de toda a Bíblia. Então, uma das bandeiras da reforma foi só a Escritura, mas não foi só isso, também foi toda a Escritura. Então, quando nós vamos fazer uma doutrina bíblica, nós devemos buscar, ou uma teologia bíblica, nós devemos buscar em toda a Bíblia. Da mesma forma, nós podemos fazer com Raabe. E veja só o que nós encontramos nas Escrituras. Inicialmente, nós vamos ver o primeiro momento que ela aparece na Bíblia, que é em Josué capítulo 2. Então, Josué capítulo 2, nós estamos aí, o povo de Deus atravessou o Rio Jordão e agora já estava aproximando da cidade de Jericó, uma cidade fortificada, uma cidade murada, e inicialmente Josué enviou 2 espias para observar a cidade. E eles entram, melhor dizendo, na cidade e vão até a casa dessa mulher que era uma prostituta. Então não sei se lá também funcionava uma hospedaria, mas eles realmente ficaram lá, se hospedaram lá. Eles se identificaram que eram realmente judeus, e a Bíblia nos fala que o rei de Jericó enviou emissários para saber quem eram eles, porque sabiam que eles estavam ali, e ela simplesmente falou que eles já tinham ido e deu todas as dicas, o que é que eles tinham que fazer, o lugar que eles deveriam ir, onde deveriam se esconder e esperar, e depois retornar lá para o arraial de Israel. Então, depois ela fez um pedido, que quando os hebreus entrassem em Jericó, que ela e a sua família toda fosse poupada. Então eles ali fizeram os detalhes do acordo, como deveria ser, e ela pediu por ela, pelos seus familiares. Os espias disseram que eles iam realmente poupar ela, juntamente com sua família, que só iriam poupar aqueles que estivessem na casa. E aí ela vai falando qual era o sentimento do povo de Jericó. O coração daquele povo estava estremecido, porque Deus havia feito coisas maravilhosas. Eu vou fazer a leitura aqui do verso 9 até o verso 11, quando a mulher disse: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e que também o fizesse aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Aí nós, versículo 20, que está aqui na tela. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum. E em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então, queridos, por que nós estamos fazendo essa referência aqui ao texto de Josué? É porque Tiago ele fala assim, que não foi também justificada por obras a meretriz Raabe. Então, quando ele fala que não foi também, ele não está dizendo que ela não teve fé, que ela foi justificada pelas obras. Mas junto com a fé, as boas obras começaram a manifestar na sua vida. E essa parte aqui, a segunda parte do verso 11, que nós observamos é isso. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. É uma profissão de fé daquela mulher. Nós vemos no capítulo 6 que o povo entrou na cidade de Jericó, ela e a sua família foram poupadas. Em Hebreus 11:31, irmãos, pasmem talvez para alguns, mas ela está naquilo que é chamado dos heróis da fé. Ela faz parte dos heróis da fé. Ela é uma considerada, que coloquei entre aspas, porque essa é uma palavra, né, que talvez não caiba, mas ali a gente vê
um mural daquelas pessoas que fizeram muita diferença por causa da fé que tiverem. Então lá em 11:31 de Hebreus diz, pela fé, veja só, então não foi somente pelas obras, foi também pelas obras. Foi pela fé que as boas obras se manifestaram. Por isso que está escrito aqui, pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E mais ainda, irmãos, aqui é que é maravilhoso mesmo. Essa mulher, que tanto aqui como no Novo Testamento, normalmente quando vai fazer uma referência a ela, chama ela de meretriz ou prostituta, que já não era mais, depois que conheceu a Deus. Ela faz parte daqueles que são os ascendentes de Jesus, ou seja, faz parte da árvore genealógica de Jesus. Veja aqui esse texto de Mateus 1:5. Salmão gerou Raabe, melhor dizendo, Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé é o pai de Davi, e ele é da linhagem dele, não é, veio a expectativa do Messias, que é Cristo. Por isso que no Novo Testamento, muitas vezes a gente vê a expressão filho de Davi. É uma expressão messiânica. E aí Raabe aqui faz parte dessa genealogia. Então Raabe é mais um exemplo da gloriosa graça de Deus na salvação de pecadores. Então, resumindo esse texto, o que é que Paulo diz? O que Paulo rejeita são as obras sem fé. E Tiago, ele rejeita a fé sem as obras. Paulo nega a eficácia das obras antes da conversão. Tiago diz que é necessário as obras após a conversão. Paulo declara como alguém é justificado. Tiago enfatiza como alguém deve viver depois de justificado. E Paulo confirma a declaração por Deus da nossa retidão, por causa da fé. E Tiago fala da demonstração de nossa retidão, que é a vida de santidade. Finalizando ou concluindo, Tiago estava combatendo o antinomismo. Nós citamos antes. Lutero, no livro Lutero como Conselheiro Espiritual, não é dele o livro, mas é uma referência a esse aspecto do ministério dele. Na página 109, ele diz: ora, aquele que não se abstém do pecado, mas persiste na sua vida má, deve ter um Cristo diferente, o dos antinomianos. O verdadeiro Cristo não está lá, mesmo que todos os anjos clamem Cristo, Cristo. Então foi uma luta que Lutero teve no seu contexto, assim como Tiago já no início da fé cristã, como até hoje, é aqueles que tentam viver uma vida dissoluta, uma vida sem nenhum compromisso verdadeiro com Deus, através dos seus pensamentos, através das suas atitudes e tudo aquilo que envolve a sua vida. Então Tiago estava combatendo esta filosofia distorcida. A salvação é pela fé na obra de Cristo, é o que aprendemos de fato nesse texto. Deus salva qualquer tipo de pecador, tais como Abraão, da Caldeia, Raabe de Jericó, Paulo, perseguidor da igreja, desde que se arrependa e crê em Cristo. Então a condição é a fé em Cristo. Não há qualquer tipo de pecador, o tipo de vida que alguém possa viver que não possa ser alcançadas pela graça de Deus. Como Paulo mesmo fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a última conclusão é que a fé deve ser acompanhada de boas obras, que é o que nós já vimos argumentando. Isso é amar o próximo. E aqui cito apenas alguns exemplos, como pregar o Evangelho, ajudar os necessitados, dar testemunho, ser santo e assim dar exemplo através do seu comportamento, até mesmo sofrer sem revidar por causa do Evangelho. Então assim, queridos, que Deus muito abençoe, que Deus nos ajude. É preciso ter fé em Cristo, a fé salvadora, a fé genuína, que só os escolhidos de Deus podem ter.
Mas essa fé deve vir acompanhada de uma vida de atitudes, uma vida de ações, uma vida de boas obras. E aqui, como a gente colocou aqui apenas alguns exemplos, né, é muito amplos. Boas obras, ler Bíblia, boas obras, orar, boas obras, viver em harmonia no contexto da sua casa, exercitando ali as responsabilidades ou os papéis de cada um, e no trabalho, como nós já citamos. Então, em todos os aspectos da nossa vida, nós estamos assim exercitando as boas obras. Que, como disse Moody, quando as pessoas que não leram a Bíblia, elas olharem para nós, ela possa ver o testemunho das Escrituras em cada um de nós. Que Deus assim, amados, abençoe a cada um de vocês, esteja assim a pensar como você pode exercitar as boas obras. Às vezes nós somos tão estagnados, parados, sem iniciativas, e basta a gente andar e olhar ao nosso derredor que existirão tantas pessoas que podem ser abençoadas por nós com simples atitudes. Que Deus assim os abençoe em nome de Jesus.